O título do texto, o texto é um artigo, é o seguinte: as viagens de Fernando Henrique Cardoso e Lula e a escandalização coletiva. Diz o autor, abre aspas, um presidente brasileiro está rodando o mundo em viagens patrocinadas por empresas e corporações que cresceram e ganharam muito dinheiro em seu período de governo. Nessas viagens, a presença do ex-presidente ajuda as empresas patrocinadoras a captar investimentos e ganhar mercados. As empresas amigas também patrocinam palestras desse líder político no Brasil e contribuem com fundos milionários para um instituto que leva o seu nome e destina-se a preservar a sua memória. Coisa terrível, não é, senador Viana? Se esse presidente se chamasse Luiz Inácio, suas atividades no exterior seriam manchete da Folha de São Paulo, colocando-o sob suspeita de atuar como lobista destas empresas sujas. Mas estamos falando de Fernando Henrique Cardoso, que também viaja fazendo palestras a convite de empresas, ONGs e instituições diversas. A diferença mais notável entre eles, há muitas outras, mas a mais notável é que Fernando Henrique Cardoso vai lá fora para falar mal do Brasil. Nas asas do Itaú, seu patrocinador master, Fernando Henrique esteve no Paraguai em 2010, no dia em que o banco inaugurou a operação para tomar conta do mercado do país vizinho. O Itaú também o levou a Doha e aos Emirados Árabes ano passado, como informou a imprensa financeira, com a intenção de morder parte dos 100 milhões de dólares que o Barva Bank tem para investir no mercado imobiliário brasileiro. Itaú Unibanco and Fernando Henrique Cardoso visiting Qatar and the UAE. A Folha estava lá, mas não diz quem pagou a viagem da colunista Maria Cristina Frias. Fernando Henrique Cardoso vai ao Oriente Médio com o Itaú para atrair investimento. Ela escreveu exatamente isso. Zero de suspeição ou malícia. O jornal não se preocupou em saber se a embaixada brasileira alugou impressoras para apoiar o ex-presidente em sua missão, mas registrou direitinho o que ele disse lá sobre o governo brasileiro atual. Corrupção cresceu em relação ao meu governo, diz Fernando Henrique Cardoso. Com esse papo, o ex deve ter atraído investimentos para o Chile, não, seguramente, para o Brasil. Fernando Henrique Cardoso também falou mal do Brasil quando foi à China em maio passado, de novo pelas asas do Itaú. Nem parece que é um banco, mas parece ser uma agência de viagens. Reclamou do ajuste do câmbio, da falta de planejamento e fez o comercial do patrocinador. Baixar a taxa de juros no Brasil é importante, mas tem que olhar as consequências. Fecha aspas. Ele disse exatamente isso aos chineses. O Estadão resumiu no título a visão de Brasil que Fernando Henrique passou em Pequim. Não se pode crescer a qualquer custo, disse Fernando Henrique Cardoso. Em novembro do ano passado, a casa americana JP Morgan pagou Fernando Henrique Cardoso para falar do Brasil sem sair de casa. O Brasil está pagando o preço por não ter dado continuidade aos avanços implementados, entre aspas, ele disse, numa palestra para investidores estrangeiros em São Paulo. Na edição deste sábado, a Folha sugere ao Ministério Público que promova uma ação para alguém devolver gastos indevidos
com horas extras de motoristas e deslocamento de funcionários nas embaixadas por onde Lula passou. Mas não se comove com o fato da estatal paulista Sabesp ter pingado 500 mil na caixinha do Instituto FHC. Ah, fosse o Visanete, o que estaria dizendo em voz alta e com aquela sua firmeza característica o Joaquim Barbosa? Fernando Henrique ainda era presidente da República em 2002, quando chamou ao Palácio Alvorada os donos de meia dúzia de empresas para alavancar o instituto que ainda iria criar. Odebrecht, Camargo Correia, Bradesco, Itaú, CSN, Klabin e Suzano. A elas se juntaria a Ambev. Juntas, pingaram 7 milhões no chapéu de FHC. Mas foi o Tesouro que pagou o jantar, descrito em detalhes nesta reportagem da revista Época. Todos à mesa eram gratos a Fernando Henrique pelo Plano Real. E não se duvide de que alguns tenham coçado o bolso por idealismo. Acredito que até isso poderia ter acontecido. Mas se a Folha utilizasse o mesmo orelho com que trata Lula, teria registrado que o Itaú e o Bradesco eram gratos pela maior taxa de juros do mundo, que passou a ser recorde no livro Guinness. A Ambev deve ser o monopólio ao CAD dos tucanos. A CSN é a primogênita da privataria e quase todos ali deviam algum ao BNDES. FHC e seu instituto prosperaram. No primeiro ano como ex-presidente, ele faturou 3 milhões em palestras. Abre aspas. O critério é cobrar metade do que cobra o Bill Clinton, explicou modestamente um assessor de Fernando Henrique Cardoso. A primeira palestra, de $150 mil de cachê, que serviu de parâmetro para as demais, foi bancada pela Ambev. Valia muitas cervejas. O Instituto Fernando Henrique Cardoso já tinha 15 milhões em caixa e planejava gastar o dobro disso em instalações. O Instituto Fernando Henrique Cardoso abriga o projeto Memória das Telecomunicações. Esqueçam o que ele escreveu, mas não esqueçam nunca o que ele privatizou. Patrocinado, naturalmente, pela Telefônica de Espanha. Todas as empresas citadas nesse relato são anunciantes da Folha de São Paulo e estão acima de qualquer suspeita enquanto anunciantes. Apodrecem aos olhos do jornal quando se aproximam de Lula. Lula não pode, a Fernando Henrique tudo é permitido. Eis aí o segundo recado da série de manchetes. Afastem-se dele os homens de bem. O primeiro recado, está claro, é mãos ao alto, Lula. A Folha também se considera acima de qualquer suspeita. Só não consegue mais disfarçar o ódio pessoal que move sua campanha contra o ex-presidente Lula. Fecham-se as aspas da citação. A Folha de São Paulo, como sabemos, é o mais provinciano dos jornalões brasileiros. Provinciano, senador Vital, e tipicamente pequeno burguês, com aqueles tiques próprios dessa classe que revelam preconceito, despeito, inveja e tacanhice. E uma nada desprezível dose de sordidez, de torpeza, como comprova o caso da publicação da ficha policial fraudada da então candidata Dilma Rousseff. Matriz, nutriente e propagadora desses sentimentos, a Folha revela mais uma vez seu lado sombrio. Do sociólogo que se diz políglota, perdoa tudo. Afinal,
trata-se de um puro exemplar da Casa Grande, embora com um pé na cozinha, como ele, querendo ser engraçado, disse. Agora, o pau de arara, egresso da senzala, não tem perdão. Ora, que ousadia! Viajar pelo mundo com a pretensão de representar o Brasil. Abespinham-se os antigos donos da rodoviária de São Paulo. Esse ressentimento tem outro motivo. O pau de arara, o torneiro mecânico que cruza os oceanos e é extraordinariamente bem recebido aonde quer que desembarque, é também o responsável por outro tormento: o acesso dos mais pobres a viagens aéreas. Nas salas de embarque, dentro dos aviões, esta gente é um incômodo que provoca urticária nos enfatuados pequenos burgueses e faz empinar o nariz da nova aristocracia, assim nobilitada pela frequência com que aparece nas colunas sociais. Pois acreditem, os nossos jornalões ainda têm, senador Ferraço, colunas sociais. Eles ainda dão um ênfase e uma importância enorme para as colunas sociais, dos endinheirados, dos que saíram da Casa Grande, dos que têm receio e medo da senzala. Aquele medo conhecido, o medo dos que não dormem, que tem pelos que não comem. Os que não comem porque não têm o que comer. E os que não dormem, seguramente, pelo medo que têm dos que não comem. Assim, quando reclama das viagens de Lula no fundo, a Folha está deplorando o aborrecimento do acesso dos pobres às viagens aéreas. Ela gostaria que uns e outros ficassem em terra, ocupando os seus lugares. Imagina agora, com esta brutalidade que o Congresso aprontou, trazendo para a legislação trabalhista todos os direitos das empregadas domésticas. A Folha de São Paulo tem mais com o que se preocupar. Contam, mais de uma testemunha relata, que um encontro na Folha, a convite do Otávio, o Otávio pai, o filho, o dito Otavinho, que agora comanda o jornal, apostrofou com indelicadeza e arrogância o então candidato Lula. Abre aspas. Como é que você quer ser presidente se não sabe falar inglês? Teria dito o Júnior, o Otavinho. Acho que é por aí. Fernando Henrique pode viajar patrocinado por quem quer que seja, pois a Folha acredita que ele fale inglês. E o Lula, senador Viana, todos sabemos, de inglês não diz, não fala, não sabe pronunciar uma única palavra que seja. Obrigado pelo tempo, presidente.